Olá a todos, essa é mais uma edição do nosso Explana Talk, o nosso programa de entrevistas aqui da Coluna Explanada, onde recebemos aí representantes da política, da economia, para debater atualidades, para levar a você, telespectador, informações de bastidores, informações relevantes para a sociedade. E hoje nós temos a honra de receber o grande Lúcio Big, né? Como é chamado, conhecido, bem conhecido aí nos meios políticos e todos esses bastidores. E o Lúcio é o idealizador e diretor da Organização Política Supervisionada, né, Lúcio? E aí eu queria que você se apresentasse. Aqui na redação comigo está a Caroline. Hoje o Mazini está numa apuração, numa agenda fora. E vamos tocar, eu, você, a Caroline. Por favor, se apresente e conte para a gente um pouco da história dessa entidade tão importante aí, porque que é uma lupa permanente sobre a política nacional. Muito obrigado pelo convite, meu amor, pessoal que está assistindo a gente. Bom, eu sou Lúcio Big, como o Valmor falou, eu sou idealizador e fundador do Instituto OPS, o Observatório Político Socioambiental, e a gente dedica a fiscalizar, né, dedica todo o nosso tempo a fiscalizar gastos públicos. E a entidade, ela foi formalizada em 2018, mas na verdade é um trabalho que a gente já faz há 11 anos, tá? É o trabalho de fiscalizar mesmo o uso de recursos públicos, né? Inicialmente a gente começou fiscalizando exclusivamente gastos na Câmara dos Deputados e no Senado, e hoje a gente, além de continuar fiscalizando, denunciando aos órgãos competentes, Ministério Público, Tribunal de Contas, a gente também dá apoio a cidadãos que querem iniciar o trabalho de fiscalização em seus municípios, outros que conhecem irregularidades nos órgãos, muitos que trabalham nesses órgãos sabem das irregularidades, mas têm receio, né, de fazer uma denúncia, acabar sendo identificada. A gente sabe que, infelizmente, esse trabalho de investigar e denunciar não é uma coisa muito tranquila de se fazer, principalmente em algumas regiões, né, alguns municípios brasileiros. Então, a gente assume o lugar deste cidadão que tem informações, mas tem receio de fazer a denúncia. Então, ele manda para a denúncia, a gente apura e formaliza a denúncia ou diretamente na polícia, ou Ministério Público, enfim, onde couber. E estamos aí, né, há 11 anos na estrada e continuamos. Legal, Lúcio. Qual que é a sua área de atuação e assim sua formação e por que surgiu essa iniciativa tão diferenciada? Assim, como é que você chegou a esse ponto de tocar essa operação de fato? Tá. Pois é, eu, quando era jovem, assim que saí do colégio, né, eu comecei uma faculdade de administração, acabei não concluindo e passei a trabalhar no comércio. Foi quando surgiu essa necessidade de fiscalizar. Bom, eu estou falando aí do ano de 2011, né, quando começou aquela sucessão de, de, de matérias jornalísticas falando dos escândalos que estavam acontecendo, né, a gente aí do mensalão e etc e tal. E eu senti que era necessário que a sociedade fizesse alguma coisa, só que eu não tinha a menor ideia do que fazer. E uma vez eu estava eu sempre trabalhei com computador, né? Tenho uma intimidade um pouco maior com o computador. E naquela época era o início das redes sociais, né? Assim, da ampliação das redes sociais aqui, pelo menos aqui no Brasil. E eu estava usando o Facebook e vi um chamado de um pessoal de Brasília para fazer uma marcha contra a corrupção lá na Esplanada dos Ministérios. Eu achei aquilo bacana, falei, poxa, deixa eu ir lá. E fui, e realmente foi assim muito bacana, foi muito impactante, foi assim um divisor de águas para mim nessa trajetória, que a gente marchou de um lado, né, quem conhece a Esplanada dos Ministérios sabe que de um lado tem uma avenida que vai sentido Congresso e a outra faz o sentido inverso. Estava tendo
o desfile de 7 de setembro, que faz sentido Congresso Torre de TV, e a gente fazendo o caminho contrário. Então era interessante que enquanto o poder público estava ali do outro lado, a gente estava aqui, a sociedade clamando por enfim, uma moralização aí, né, podemos dizer assim, das contas públicas, né? E foi algo absolutamente apartidário. E eu achei muito importante aquilo. E aquilo assim meio que eclodiu mesmo, a coisa foi crescendo. Só que chegou um ponto que eu pensei assim, olha, é muito bacana essa mobilização social, né, das pessoas todas gritando, né, em uma mesma voz, né, o que eles querem. Só que naquele momento era algo do tipo assim, vamos acabar com a corrupção, mas não falava efetivamente que corrupção, onde atacar. Então não tinha aquela coisa muito definida. E logo depois os movimentos, né, pessoas desses movimentos começaram a se partidarizar e eu sempre fui absolutamente apartidário. E até fiz parte de um desses grupos, né, inclusive um dos maiores do Brasil na época. E eu saí justamente por isso, porque o movimento adotou uma postura política, né, uma postura política não, partidária. E então eu saí e comecei a fazer esse trabalho de fiscalização, porque eu pensei o seguinte, ok, vamos lutar contra a corrupção, mas eu acho que a gente tem que falar que corrupção, né? Ou que não seja corrupção, pelo menos a gente identificar irregularidades e mostrar para a sociedade as irregularidades que acontecem. Então eu comecei aí já em 2012, que veio que entrou então em vigor a Lei de Acesso à Informação, que eu achei assim maravilhosa, né? A lei que dá ao cidadão a condição de visualizar, de ter cópias de documentos que estão nos órgãos públicos, qualquer documento, com exceção de alguns sigilosos. E eu comecei então a solicitar notas fiscais de gastos de deputados com a chamada verba indenizatória, uma verba que eles têm disponível, isso existe até hoje, não só na Câmara, mas em várias, na maioria das casas legislativas, em vários outros órgãos, tanto do Executivo quanto do Judiciário. Mas naquela época o meu foco era a Câmara dos Deputados, né? Esse dinheiro o parlamentar tem acesso ao apresentar a nota fiscal do gasto, então são gastos que são inerentes ao mandato dele. Então, ele pode alugar carro, alugar casa, alugar avião, contratar serviço de consultoria, enfim, são N coisas, né, que ele pode gastar com esse dinheiro. Então, ele apresenta a nota fiscal na casa e a casa faz o ressarcimento. E eu comecei a fiscalizar, como eu trabalhei no comércio muitos anos, eu tinha uma intimidade maior com notas fiscais, enfim, né, mais ou menos não sou contabilista, né, mas assim, algumas regrinhas, né, algumas normas eu conheço de emissão de notas fiscais e tal. E eu comecei a identificar muitas situações que eram questionáveis. E foi então que eu comecei mesmo a fiscalizar e assim, eu sempre digo que eu sou uma pessoa que eu vou e quando eu vejo eu já fui, assim, eu não tenho nada planejado, sabe? Eu não pensei assim, vou criar uma organização com pessoas do Brasil inteiro para fazer fiscalizações e tal. Não, simplesmente as coisas foram acontecendo. E eu cheguei a um ponto de encontrar situações, né, gastos que me pareciam muito estranhos. Por exemplo, locação de veículos, aí eu usava o Google, o Street View do Google, né, hoje Google Maps, para localizar o endereço daquela locadora e não encontrava. Bom, eu morando em Brasília, essa locadora, por exemplo, lá no Piauí, eu não tinha a menor condição de viajar no Piauí para ver se aquela locadora existia. Então, usei as redes sociais, eu tenho um canal no YouTube até hoje, e então eu fazia vídeos e publicava nas outras redes, falando, olha, se alguém da cidade de Teresina, por exemplo, puder ir no local, fazer algumas fotos para mim, eu agradeço. E de repente começou a surgir gente, sabe? Eu comecei, poxa, lá em Cascavel, no Paraná, aí aparecia gente em São Paulo, gente. E sempre que eu pedia, sempre aparecia alguém para fazer a foto. E aquilo era o documento que selava, então, a suspeita que eu tinha de que se tratava de uma empresa fantasma.
né? E tanto essa lá do Piauí, a, entre aspas, locadora, na verdade, era uma padaria, nunca existia uma locadora lá. E aí, assim, era muita coisa irregular que eu encontrei naquela época, sabe? Aí eu fiz um apanhado de todos esses casos e fiz a denúncia. Uma denúncia só no Ministério Público e Tribunal de Contas, e de lá para cá eu venho fazendo esse trabalho que vem se modificando, né? Vem se aperfeiçoando ao ponto de, como eu te falei no início, né? De dar suporte aos cidadãos que querem ou começar um grupo na cidade dele para começar a fiscalizar, ou mesmo de atuar no lugar desse cidadão que tem receio de apresentar denúncias. Que bacana. O Brasil precisa de milhares de Lúcios. É verdade. Conosco aqui na redação, Lúcio, está a Caroline, com ela, a Carolina Talk. Boa tarde, Lúcio. Muito prazer. Boa tarde. Obrigado. Você falou, né, inúmeras denúncias que você fez, olhei também no site, as denúncias que você fez dos políticos e tudo mais, o quanto os políticos tiveram que devolver, né, dinheiro aos cofres públicos graças ao trabalho maravilhoso do Instituto. Eu queria saber como é que fica a questão, assim, de ameaças sofridas pelo Instituto, por você, se já chegou a ter alguma ameaça, se foi ameaça verbal, algo mais preocupante assim, e como é que fica, né, a sua segurança em relação a essas denúncias que você faz? Bom, primeiro assim, eu não posso ter receio de fazer denúncia, porque infelizmente isso é algo que impera no Brasil, as pessoas têm medo realmente de denunciar, só que eu me propus a fazer esse trabalho. E uma maneira que eu me precavejo com relação a isso é justamente publicar a situação. Então, quando eu torno público uma situação, a, o denunciado se intimida, porque a partir do momento que a sociedade sabe que aquilo está acontecendo, e se algo acontecer comigo, já automaticamente já vai haver uma ligação, porque não vai ser uma coisa que está, né, escondida, é algo que está público, tá? Eu nunca recebi assim uma ameaça muito clara, tá? Teve coisa velada, teve e-mail falando de e-mail, inclusive, que não tinha como identificar nem o nome da pessoa, do tipo assim, rapaz, não mexe com isso não, porque isso não vai dar em nada, é melhor não mexer com isso, alguma coisa nesse sentido. Agora eu tive processos, né, de um procurador, né, que na época ele tinha utilizado o cartão corporativo, eu fiscalizei cartão corporativo também, naquela época, e encontrei alguns gastos que não condiziam com o trabalho que ele desenvolvia lá no Ministério Público. Aliás, eu nem sabia na época que ele era procurador. E, enfim, ele me processou e acabou esse processo, não deu em nada, porque eu não fiz nada diferente do que informar a sociedade o que havia acontecido. Teve na época era um deputado, depois se tornou senador e hoje ele é governador de estado, e entrou com processo também contra mim, que achou que eu tinha ido contra a moral dele e tal, alguma coisa assim. Outro processo também que não andou, mas assim, de ameaça assim, de chegar e tal, não, nunca tive. E é justamente isso, primeira coisa, eu apuro 100%, tenho inúmeros casos que estão guardados e eu não publico, não faço nada porque eu não tenho a absoluta certeza. Sabe aquela coisa assim, eu tenho 99% de certeza, mas falta aquele 1%, eu não dou andamento, enquanto eu não conseguir. Então, tudo que eu publico, tudo que eu faço, eu tenho 100% de certeza do que está acontecendo. E aí eu publico e denuncio e espero para ver o que vai acontecer. Ô, Lúcio, interessante que seu trabalho dialoga muito com o nosso do jornalismo, né? Nós corremos atrás das informações, nós apuramos, e assim, eu particularmente, a equipe da Coluna tem todo esse zelo de realmente tomar todo o cuidado. A informação é algo que tem que ser tratado assim de forma muito cautelosa. E assim, a pressa, o jargão inimiga da perfeição, no jornalismo, então, é assim, realmente como você falou, você pode chegar numa apuração de 99%, mas 99% não te dá
a blindagem de divulgar aquilo, né? Então, é importante, eu queria observar essa conexão que tem com o jornalismo, e assim, nós somos da Coluna Esplanada, já temos muitos registros importantes do Instituto, assim, exclusivos, importantes mesmo, que repercutiram em muito, sabe? Uhum. Quando nós publicamos, com certeza o assessor liga, o próprio parlamentar fala conosco, porque é aquele ciclo de informação, você está tornando público, público questões que beiram a irregularidade e é importante. Agora, eu queria que você contasse casos assim, muito assim, o que mais te assustou, né, nesse trabalho de apuração, assim, a cara de pau que pode, que os políticos têm, né, de versar com dinheiro público assim de forma tão irresponsável. Rapaz, tem um bocado. Olha, teve um caso que acho que é o caso que mais me frustrou, assim como, né, eu já passei para vocês informações em primeira mão, para vocês publicarem, também passei para outros veículos. Eu trabalhei em veículo de comunicação, você sabe, apesar de não ser formado em jornalismo, tenho registro de jornalista, graças àquela decisão lá do STF. Então, eu atuei como jornalista durante algum tempo e aprendi muito enquanto eu estava lá. Não sei se eu posso falar o nome do veículo. Por favor, por favor. Eu trabalhei no Congresso em Foco durante quase 4 anos e, assim, aprendi horrores lá dentro. E muitas publicações eu fiz lá dentro e muitas também foram, assim, explodiram mesmo. E teve uma, vou citar pelo menos umas três aqui. Teve uma que é a que foi que mais me deixa angustiado até hoje, por não ter conseguido, primeiro, fazer com que o Ministério Público entendesse que aquilo assim, estava recheado de indícios de irregularidade, porque o Ministério Público simplesmente arquivou, entrei com recurso e rearquivaram, tá? E outro que eu não consegui que isso fosse publicado na época no Fantástico. Eu já forneci material para 2 programas fantásticos, né? Que a gente sabe, programa fantástico, que tem uma audiência incrível, né? A gente está falando de Rede Globo, uma das maiores do mundo, e, e teve essa matéria que ela foi gravada, foi feito toda a apuração, foi feito tudo, e não sei por qual motivo até hoje essa matéria não foi ao ar. E era assim algo que, como eu falei, me deixa muito angustiado, que foi um deputado, não sei se pode falar o nome, acho que pode, né? Não, talvez não, Pode? porque pode? Ah, não, Tá. depende da questão judicial, não sei, aí você É, foi um deputado, não, vamos lá. eu vou dar informação e não vou falar que há irregularidade, porque a gente só pode cravar irregularidade depois que enfim, um Ministério Público da Vida ou maior diga que há, mas o indício é muito grande, né? Que é o Beto Mansur, lá de Santos, São Paulo. Na época, ele era um homem forte do governo, aquele que entrou no lugar da Dilma, o Temer. Michel Temer. É um homem forte ali do Michel Temer. Ele contratou um escritório de advocacia para prestar serviços de consultoria jurídica. Bom, só para a gente contextualizar, essa verba indenizatória, além do parlamentar poder gastar com locação de veículos, tá, tudo aquilo que eu falei no começo, ele também pode contratar consultorias, porque às vezes ele quer, por exemplo, apresentar um projeto de lei, ele precisa de um estudo de campo relativo àquele assunto, e muitas vezes contrata escritório de advocacia, principalmente quando tem, claro, sempre quando tem a ver questões mais jurídicas, né? E ele contratou esse escritório de advocacia que fez alguns estudos relacionados aos temas que ele solicitou. Por acaso, eu tive acesso a esses estudos, sabe? Eu consegui cópia desses estudos. E era assim, era tão absurdo que eu falei, gente, um estudo desse aqui, eu faria por R$ 1.000, sabe? E estava sendo pago, teve estudo de 18 mil, teve estudo de 25 mil. Para você ter uma ideia, um estudo sobre a regulamentação das motos de 50 cilindradas. Não sei se ele queria apresentar algum projeto de lei para, sei lá, regulamentar qualquer coisa a ver
com as motos de 50 cilindradas. Aí foi apresentado um estudo que, na verdade, era cópia de uma matéria jornalística, assim, cópia da primeira linha até a última linha. Tipo, copiou e colou 2 páginas. E aquilo foi um estudo que custou R$ 18.000. Um outro Nossa, estudo era sobre celulares, né, telefonia celular e tal. Eu, com o documento na mão, com esse estudo na mão, com esse trabalho de R$ 25.000, que custou R$ 25.000, eu localizei o real trabalho. Era um trabalho de uma estudante de direito de primeiro semestre de uma faculdade de São Paulo, que apresentou esse trabalho para a universidade. Isso ficou no site da universidade, uma publicação. E, novamente, da primeira letra do primeiro parágrafo até a última letra do último parágrafo, foi o copia-cola que foi apresentado na Câmara como sendo um trabalho de consultoria, sabe? Isso tudo, e mais outros exemplos, teve matéria jornalística do UOL, que eles pegaram e fizeram como se eles tivessem feito um trabalho de consultoria. E isso tudo, então, eu juntei e fiz a denúncia, e o Ministério Público disse que o argumento, assim, achei tão estranho de falar o seguinte: não, ele poderia ter gasto esse dinheiro com consultoria. Eu falei, não, tudo bem, mas percebam que a gente está falando de cópias que foram feitas e que, se você lê, você vê que não é um trabalho de consultoria, sabe? Não tem aquele negócio do tipo, de acordo que eu já vi outros, né? De acordo com o decreto número tal, lei não sei das quantas. Não, era um textão assim. E a Rede Globo fez essa matéria, né? Juntou tudo isso e a matéria não foi ao ar. Bom, esse é um dos casos. O outro caso é cômico. Inclusive, o deputado ficou muito famoso no estado dele por conta disso, lá do Acre. Não vou lembrar o nome dele, mas é um cara muito forte do Acre, acho que ele até já foi governador lá. É um, é um que tem o olho meio caído assim, que sofreu um acidente, esqueci o nome dele. Ele contratou TV a cabo, né? Na época a gente chamava de TV a cabo, agora acho que nem, sei lá como é que está isso. Mas, enfim, ele contratou, na época era Sky, e um plano que dava direito a fazer 7 instalações, em 7 endereços diferentes. Era, assim, o plano mais top que tinha oferecido lá para a sociedade. Ele, então, contratou com a justificativa de que ele colheria, né, teria material para fazer o trabalho dele. Ok, tudo bem, não tem problema. Só que aí eu fui verificar e eu consegui identificar que as instalações eram em locais diferentes, que o certo seria no escritório dele, no estado, né, em Brasília, né, no gabinete dele, e sei lá, se tiver, sei lá, alguma outra, sei lá, mas assim, eram vários endereços de residências. E o mais importante de tudo é que esse pacote tinha canal de filmes pornô. E aí foi assim, e aí foi publicado na época, acho que foi até no Congresso em Foco. E isso virou um rastilho, né, cara? Aí espalhou tudo, e aí ficou sendo um dos casos mais cômicos assim que eu já vi. Agora, o mais importante na história do Instituto foi em 2021, que a gente fez um levantamento gigantesco, que é uma coisa também que eu tenho orgulho de dizer, que o Instituto ele não atua sozinho, sabe? Existem não sei quantos observatórios no Brasil, todos fazendo bons trabalhos, só que o nosso diferencial é que a gente coloca a sociedade para trabalhar, que é também uma maneira de incentivar essas pessoas a atuarem no controle social. Então, sempre quando eu levanto algumas informações, eu percebo que aquilo dali a gente vai conseguir levantar uma situação bastante importante, então eu convoco a sociedade para que ela ajude a fazer a fiscalização. Então, eu preparo todo o material didático, faço vídeos explicativos do que a pessoa tem que fazer, forneço todo o material, enfim, toda a estrutura para a pessoa, de onde estiver, do celular mesmo, na casa, no escritório, onde estiver, ele fazer a fiscalização, né? Coletar as informações que eu preciso para concluir aquela investigação.
Então, em 2021, a gente criou uma operação chamada Operação Tanque Furado, e a gente descobriu abastecimentos muito curiosos feitos por parlamentares do Congresso Nacional. E assim, do tipo, um deputado que abasteceu num dia só mais de 1.000 litros de combustível, né? Que Nossa. veículo é esse que abastece mais de 1.000 litros? 326 notas fiscais emitidas por deputado em um único dia, notas de abastecimento, sabe? É como se ele colocasse 326 carros enfileirados para abastecer no mesmo dia, ou pegasse carros para ficar abastecendo dando a volta até completar 326 abastecimentos. Enfim, foi algo muito grande, a gente abrangiu, esqueci, abrangiu, né? O Brasil inteiro, pessoas do Brasil inteiro participaram desse trabalho, e a denúncia foi feita, ainda está rolando, não tem definição ainda. Na verdade, o Ministério Público, eu mandei uma denúncia com mais de 200 nomes de parlamentares, e eles dividiram, né? Então não ficou uma denúncia só, lá eles dividiram para cada nome ser um processo. E aí eu ainda não tenho retorno disso, mas assim, foi o mais importante, foi o trabalho mais difícil, mais abrangente, que mais consumiu horas de trabalho, que mais conseguiu ter apoio, né, participação de pessoas do Brasil inteiro. Espetacular. Só antes de passar a pergunta para a Caroline, como é que está o processo do Mansur? Ah, foi claro, né, arquivado de imediato, assim, foi tão Foi rápido aquilo ali, arquivado? foi muito rápido, E, arquivaram. e não teve conselho de ética sobre isso na Câmara, nada? Não, e era final de mandato dele, me parece, acho que foi o último ano dele. Não, nada aconteceu, né? Terminou numa imensa e indigesta pizza. É verdade. Caroline, por favor. Assim, a respeito da Operação Tanque Furado, alguns desses casos já foram fechados, já teve algum retorno, né, da justiça em algum desses casos ou seguem todos em aberto? Olha, eu sei que vários desses casos, como eu falei, eles foram desmembrados, né? Alguns entraram sob sigilo no Ministério Público, alguns já foram arquivados, e outros seguem andando. Eu acho que ainda nenhum foi para a justiça, eu acho que eles ainda estão apurando. Mas, assim, como de imediato, o que a gente conseguiu foi a restituição, não vou te saber falar agora o valor, mas de alguns milhares de reais já de parlamentares que assumiram realmente que houve um erro, né, e devolveram dinheiro ao Estado. Perfeito, Lúcio. Infelizmente, nosso tempo é curto, e vamos encaminhando aí para a última pergunta. Ô, Lúcio, assim, você começou em 2011, mas antes você já tinha esse interesse. Como que você avalia, historicamente, a questão do acesso à informação e do engajamento da sociedade em saber para onde que está indo o dinheiro, né, o nosso dinheiro, o nosso dinheiro? E também eu queria que você, claro, ao final, deixasse seus canais, deixasse seus contatos aí, para que a sociedade possa. É muito interessante, eu sempre acompanho o seu trabalho e sempre aguardo notícias novas, porque suas apurações são sempre interessantes. E também nós sempre registramos. Você deixar seus canais e deixar os meios para a sociedade aí fazer parte desse multirão da cidadania. E também, na mesma resposta, para finalizar, como é que vocês sobrevivem? Como é que vocês, né, é um trabalho voluntário, um trabalho que tem apoio, é por aí. Tá. Bom, em 2020, a gente recebeu um prêmio internacional oferecido pelo governo do Catar através de uma agência que é amparada pela ONU, sendo reconhecido como um trabalho de suma importância. Então, a gente, até o ano passado, a gente era o único da América Latina a ter recebido o prêmio. Esse ano, em 2023, uma pessoa do Peru também recebeu. Então, é um prêmio internacional que é dado a iniciativas no mundo inteiro que trabalham para combater a corrupção.
E esse ano eu estive, a convite deles, no Uzbequistão, onde teve o evento desse ano, que cada ano é um país diferente que eles escolhem para sediar a entrega do prêmio. Eu fui como convidado, e Que lá eu legal. expliquei, e lá eu expliquei para quem estava assistindo que o Brasil possui ferramentas importantíssimas que são favoráveis à sociedade no que diz respeito à transparência pública e acesso à informação. Então, a gente tem leis já regulamentadas com relação a isso, tá? Então, a sociedade ela tem direito de saber exatamente onde cada centavo está sendo utilizado, como ele está sendo utilizado. E, além disso, nós temos um Ministério Público muito atuante, apesar da gente saber que existem limitações para a atuação do Ministério Público, porque é um país gigante, são mais de 200 milhões de pessoas, são 5.570 municípios, enfim, são denúncias milhares que são recebidas por eles, que eles têm que apurar. Então, a gente sabe que existe uma limitação nisso, mas a gente tem essa estrutura de Ministério Público, de tribunais de contas, de alguns outros órgãos que atuam nesse tipo de fiscalização. Ou seja, a gente tem toda uma estrutura pronta para apurar aquilo que a gente descobriu de supostas irregularidades. Temos também um conjunto de leis que nos que nos permite levantar essas informações, obter essas informações. A gente tem um sistema de internet, não sei se no Brasil inteiro, mas a nossa internet é bem funcional, tá? Não é como na Coreia do Sul, mas assim, a gente tem uma internet que realmente funciona. Ou seja, a gente tem tudo para ajudar a diminuir a corrupção no Brasil. Só que ainda falta, por grande parte, a maioria esmagadora da sociedade, a maior parte da sociedade, justamente esse interesse em querer fazer isso. E, às vezes, quando há o interesse, não se sabe como fazer. Então, o que eu sempre defendo, sempre defendi, inclusive eu falei isso nesse fórum que teve lá no Uzbequistão, é o seguinte, que é tão importante quanto um aluno aprender a ler, a escrever, a fazer contas, a conhecer um pouco da história, enfim, de tudo aquilo, de geografia e tal, é preciso que ele também conheça, saiba que ele é um cidadão, que ele pode questionar e deve questionar sempre o poder público e que ele tem ferramentas para isso. E, enfim, a gente precisa realmente melhorar a conscientização da sociedade para que haja esse trabalho, tá? Mas assim, eu vejo que vem crescendo. Nesses 12 anos, bom, simples, é só a gente falar que antes de 2010, por exemplo, você chegava num local qualquer, numa reunião que fosse de amigos, num barzinho, o assunto era o futebol, ou era novela e tal, e hoje se fala muito em política. Quer dizer, existe uma politização da sociedade brasileira, sabe? Isso já é muito importante. Quer dizer, as pessoas sequer sabiam que existia o STF, não sabiam para que servia Câmara e Senado. E hoje as pessoas já têm essa ideia bem mais próxima do que de fato são essas entidades, da importância delas. Então a gente está amadurecendo como sociedade e eu acho que a gente vai conseguir chegar num nível mais avançado nos próximos 10 anos, da sociedade já fazer esse trabalho que eu estou fazendo hoje de forma voluntária, já fazer como sendo parte mesmo do seu dia a dia, tá? E você perguntou como o Instituto sobrevive. Bom, o Instituto sobrevive única e exclusivamente de doações da sociedade, tá? A gente tem um custo baixo porque eu não pago aluguel da sede, porque a sede, na verdade, é só um endereço fiscal, porque o trabalho todo é feito online, tá? Mas tem custo com contabilidade, tem outros custos, tem, né, enfim. Então, a gente depende exclusivamente de doações, e essas doações podem ser feitas diretamente na conta da entidade. Tem, inclusive, todas as informações no site, né, o institutoops.org.br, tem a parte lá de doação.
E quem quiser fazer parte disso, no próprio site do Instituto tem um formulário que a pessoa pode preencher, demonstrando interesse em querer participar. Nós temos também um grupo no Telegram, também no site do Instituto, está lá na parte do Fale Conosco. Então, ela pode fazer parte desse grupo. E ali, esse grupo ele é muito bom porque tanto a gente ajuda pessoas que chegam lá e falam, olha, eu estou querendo fiscalizar um município aqui na minha cidade porque fizeram uma obra aqui, a obra não está pronta e não sei o quê, o que que eu faço? Então, ou eu respondo, outras pessoas que já estão lá há mais tempo respondem a ele, sabe, orientam o que ele tem que fazer. E em outros casos, a pessoa chega lá, gente, ó, estou com esse caso aqui, não sei o que fazer, como é que a gente faz? Aí, enfim, a gente vai... inclusive, a Operação Tanque Furado, ela surgiu justamente de uma pessoa que foi lá no grupo e falou, gente, tal coisa assim, assim, pode? Eu falei, não, não pode. Não, mas isso está acontecendo. Eu falei, poxa, mas não é possível. Aí, inclusive, Valmor, a última vez que a gente se encontrou no Congresso, não sei se você vai lembrar, eu estava justamente apurando o primeiro caso da Operação Tanque Furado, de um deputado da Bahia. Eu lembro. Logo depois que a gente conversou, eu consegui abordá-lo, né, consegui conversar, e a partir dali começou a Operação Tanque Furado. Então é isso, gente. É um trabalho voluntário que eu faço com muito gosto, tá? E estamos aí. Quem puder ajudar financeiramente aí doando, eu agradeço muito. Olha aí, que maravilha. Lúcio, em nome de toda a equipe da Colônia Esplanada, eu agradeço muito sua participação no programa. No que nós pudermos te ajudar, conte conosco, entendeu? Assim, é um projeto que, como eu falei, tem muita sintonia com o jornalismo que, assim, temos que denunciar, temos que mostrar para a sociedade os absurdos que acontecem nos bastidores da política e preservar, né, o patrimônio, o recurso público, né? Claro. Te agradeço muito pela participação, sucesso aí no seu projeto, que venham mais e mais prêmios, que você tenha muitas doações e que o Instituto, daqui a uns anos, seja mais amplo possível, tá ok? Muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço e um grande abraço a todos.